Explica o texto de Ezequiel 28, de 11 a 19. Eu vou ler aqui para você inteirar do assunto. Ezequiel, o capítulo 28, de 11 a 19, está falando do rei de Tiro ali. Que aparentemente dá a entender que é uma linguagem figurada do céu, professor. Porque olha só o que diz. O Senhor falou comigo outra vez e ele disse: Homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor, digo isto. Você era um exemplo de perfeição, como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, enfim, vai descrevendo ele ali. O texto é grande, aí lá no 16 fala: você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso levou à violência e ao pecado. Por isso o anjo protetor eu humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. E lá no fim, você está acabado para sempre, e todas as nações que o conhecerão estão apavorados, com medo que aconteça a mesma coisa com elas. Dá a entender de que esse texto, professor, está falando de um ser celestial ali. Quem tiver a chance de ler um pouco mais aí o texto de Ezequiel 28, de 11 até o 19, dá a entender isso. O que quer dizer esse texto, professor? Pois olha, amigo Tito, o verso 16 que você leu, quando mencionou ali o querubim protetor, ou algumas traduções, o querubim guardião, e essa referência do verso 13, que estava no Éden, jardim de Deus, realmente não é uma referência ao rei Tiro. Aqui, o que acontece, Ezequiel 28 é o tipo de profecia chamada profecia de dupla aplicação. Deus escreve realmente um recado para o perverso rei de Tiro, só que ao mesmo tempo ele começa a mandar mensagens para o próprio Satanás, que era Lúcifer. Antes da queda, Lúcifer realmente era o querubim guardião, uma classe de anjos que fica próximo ao trono de Deus. E realmente ele estava no paraíso de Deus. Aqui diz o verso 13, não é? Então, como o caráter de Tiro era perverso como o caráter de Satanás, Deus utiliza-se de um jogo de palavras, faz uma profecia de dupla aplicação para se referir aos dois. Então, realmente, há partes do capítulo que se referem ao rei Tiro, mas também outras partes mais assim, fortes, se referem realmente a Satanás, antes dele ter caído. E depois mencionam-se também aqui alguns textos depois da queda. Interessante é que no verso 17 menciona que o que levou Satanás, Lúcifer, não é, ao pecado foi isso aqui, ó. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa de sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Veja uma coisa, amigo que nos acompanha. Se o orgulho acabou com um anjo que era perfeito, imagine o que o orgulho pode fazer com você e comigo, se permitirmos que o orgulho crie raiz em nosso coração. Tenhamos muito cuidado. Se o orgulho destruiu um anjo perfeito, pode muito mais facilmente destruir seres humanos imperfeitos como nós hoje.